Os eleitores que identificarem indícios de irregularidade no pleito deste ano podem realizar denúncias por meio do aplicativo Pardal, que é considerado a maior ferramenta de controle social sobre as eleições brasileiras. E sobre essa ferramenta, vamos conversar hoje com o diretor-geral do TRE, Dr. Mauro Dino. Seja muito bem-vindo à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite. Olá, meu xará, Mauro? Tudo bem? É um prazer estar falando com vocês. Já era para a gente ter falado semana passada, mas aqui estamos, há cerca de 30 dias das eleições e estamos à disposição de vocês. Doutor Mauro, é o seguinte, a Justiça Eleitoral, desde sempre, tem uma preocupação com a lisura do processo, com a lisura das campanhas, com manter a legislação eleitoral sempre muito resguardada, né? Que é uma forma de dar credibilidade, de dar as condições iguais para todos os candidatos, enfim, ter uma preocupação muito grande com a seriedade do processo eleitoral. E aí surgiu o tal do Pardal, que eu queria que o senhor nos explicasse que ferramenta é essa, qual é o objetivo dessa ferramenta, de que maneira o eleitor pode se beneficiar ou beneficiar o processo democrático com o uso dessa ferramenta. Sim, eu até, Mauro, te agradeço pela pergunta. Realmente o aplicativo Pardal, tem sido uma ferramenta muito útil para a Justiça Eleitoral brasileira. Ele já foi desenvolvido algumas eleições atrás e agora, vamos dizer, ele está repaginado, está mais atrativo, é um aplicativo que você instala no celular, em qualquer plataforma, gratuito. Então, a gente sabe que a Justiça Eleitoral ela não tem, vamos dizer, fiscais, oficiais de justiça para estar todo o tempo na rua. Então, se algum cidadão, e a gente conta com o cidadão realmente para fiscalizar o processo eleitoral, qualquer cidadão de qualquer parte do estado de Mato Grosso, se ele estiver vendo alguma irregularidade, vamos supor, alguma propaganda irregular, algum pedido de voto que seja uma compra de voto, vamos dizer assim, ele pode tirar uma foto, ele pode filmar esse ato e, ao mesmo tempo, ali ele preenche um formulário e compartilha isso em tempo real com a Justiça Eleitoral. Então, ele tem um georreferenciador, então o aplicativo sabe de onde que realmente saiu aquela notícia, e se essa notícia tiver algum indício de fundamento, com certeza a Justiça Eleitoral atuará, seja para brecar esse ato de imediato, ou seja, eventualmente, para iniciar uma investigação, que vamos supor que seja uma compra de votos. Isso, lógico, não é da noite para o dia que a Justiça Eleitoral já vai dar a sentença ali na hora. Então tem todo o devido processo legal, ampla defesa, então será ouvido o Ministério Público, será ouvido as partes envolvidas, e, eventualmente, se configurar ali alguma irregularidade mesmo, esse candidato com certeza será punido. Então, a gente conta com a participação da população para o uso desse aplicativo, que, repito, é muito importante para a Justiça Eleitoral e para a democracia brasileira como um todo. Pois é, o senhor fala que é importante para a democracia e como que uma espécie de delação se constitui, na verdade, um ato cívico em defesa do processo democrático. O senhor pode explicar isso para a gente? A gente sempre parte do princípio, vamos supor, eu e você somos candidatos, a prefeito de Chapada dos Guimarães. A gente sempre parte do princípio que a campanha eleitoral deve ser correta. Não deve ter abusos de qualquer parte, seja abuso de poder político, abuso de poder econômico. Então, vamos dizer, o jogo deve ser limpo.
né? Tem que ter o fair play aí nessa campanha eleitoral. Igualdade de condições dos candidatos. Então, o que a legislação eleitoral estabelece na essência é isso, que tanto o candidato A como o candidato B, independentemente do poderio econômico dele, independentemente do poderio político dele, as condições de igualdade devem ser as mesmas. Né? Então, a gente parte desse princípio e vela para que isso seja correto, né? Seja realmente que o eleitor, acima de tudo, ele vote consciente e não entre, né, em algumas determinadas situações que pode realmente macular todo esse processo eleitoral. Aliás, me parece que esse tipo de atitude, seja de abuso de poder político, que acontece muito, sobretudo nas cidades do interior, infelizmente é uma realidade, abuso do poder econômico, e também é algo que acaba ocorrendo, e não raro, a Justiça Eleitoral consegue punir esse candidato, esse pré-candidato, esse candidato que abusou aí das suas condições pessoais para desequilibrar o pleito. O que me parece que acontece, doutor, não sei se o senhor concorda com isso, quer dizer, quando existe qualquer tipo de abuso, seja de compra de voto, seja de pressão política, seja, enfim, de oferecimento de qualquer tipo de vantagem, a gente acaba maculando o processo democrático e a vontade mesmo do eleitor não se cristaliza na hora do voto, porque ele está, de alguma maneira, contaminado aí por esse tipo de pressão. É isso? Não, exatamente. E isso é um fenômeno muito antigo, né? Não é de agora. Hoje a gente, lógico, a gente tem ferramentas tecnológicas que hoje disseminam com muito maior rapidez, né, qualquer, de repente, irregularidade aí no processo eleitoral. Vamos dizer, o uso de WhatsApp. Né? Então, se hoje eu solto aqui uma notícia inverídica, uma notícia falsa, uma inverdade, isso atinge um grupo de pessoas muito grande ali em 1 minuto, 2 minutos, a cidade inteira já tem conhecimento disso. Não é um fenômeno novo, mas o que a gente tem feito também ao longo desse período é também criar ferramentas tecnológicas para que o eleitor denuncie, que o cidadão denuncie, que a gente coíba, né, esse tipo de irregularidade durante o processo eleitoral. Doutor Mauro, essa ação da Justiça Eleitoral, essa preocupação da Justiça Eleitoral, ela acaba, na sua experiência, na sua vivência aí de tribunal, hoje tem mais condições de coibir a irregularidade ou de reduzir esse tipo de situação? O senhor acredita que tem um resultado efetivo? Sim, esse fenômeno, né, só fazendo um certo resgate histórico aqui, começou, né, digamos, essa disseminação de desinformação. Ela começa ali no campo mais tecnológico em 2018. Né, ali entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, eleições presidenciais, que a gente viu assim, chegando ao Brasil essa questão de robôs, né, contratação de robôs até sediados em outros países, WhatsApp, Instagram, enfim. Isso relativamente é um fenômeno novo, né, em termos tecnológicos, obviamente. Porque antes a gente tinha, vamos dizer, no passado, em Chapada, em Cuiabá, geralmente era véspera de eleições, aqueles panfletos apócrifos, né? Que você tinha esparramamento na cidade toda, na véspera da eleição. Olha, fulano, não vote em fulano, porque fulano tem uma condenação criminal.
né, ele está sendo indiciado por isso, fulano de tal é corrupto, fulano de tal... Enfim, a gente tinha aqueles panfletos apócrifos, né, que não tinha identificação, que se jogava ali na cidade e não deixava de ser vamos dizer, um estrago, né, nesse jogo limpo, né, que deve ser a campanha eleitoral. E de 2018 para cá, né, vamos dizer, desse analógico que a gente tinha, passou para o tecnológico. E confesso que de 2018 para cá, a justiça eleitoral como um todo tem evoluído muito. Então, em 2020, nós já tivemos avanços, em 2022, significativos avanços também, e agora em 2024. E no seguinte sentido, Mauro, de parcerias. Então, hoje a gente tem um grande, vamos dizer, um centro de combate à desinformação no TSE, que todos os tribunais participam. Então, Mato Grosso também tem um representante, que é a presidência, né, o juiz auxiliar da presidência do TRE, e nesse centro de apoio, né, de combate à desinformação, nós temos todos os parceiros envolvidos. Então, nós temos ali representantes do Instagram, representantes do WhatsApp, de TikTok, Facebook, Polícia Federal, enfim. A gente tem todas essas agências, né, de checagem para ver se aquilo é verdade ou é uma inverdade, é uma notícia falsa, uma notícia correta, enfim. Então, a gente tem essas parcerias no seguinte sentido: para que uma eventual decisão judicial, vamos dizer, de um juiz aí de Chapada, falou, olha, eu tenho que tirar do ar essa propaganda aqui no Instagram. Então, esse grupo é para que essa sentença ela tenha uma execução o mais rápido possível. E isso tem funcionado muito bem. Né? Então, a gente tem avançado muito nesse sentido de ter essas parcerias. Agora, eventualmente, é um processo mais complexo, que isso exige, de repente, uma perícia por parte da Polícia Federal. Também a gente está com essas parcerias já firmadas. Então, hoje, é difícil, né? Não adianta a gente fechar os olhos para a realidade. Realmente é muito difícil. Desculpe interrompê-lo, mas a gente observa que essa preocupação da Justiça Eleitoral tem permitido uma ação bastante ágil. A gente tem visto, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso concreto em que determinado profissional produziu um material distorcendo certos fatos, né? Manipulando a informação de uma maneira que pudesse, uma tentativa até de burlar mesmo o entendimento da Justiça Eleitoral, e a Justiça foi muito célere e muito rápida na decisão de retirar o material, enfim, levar a punição. Me parece que há uma atenção, que essa atenção que o senhor cita aí, que tem sido dada, essa parceria com várias instituições, com as plataformas, acabam permitindo um julgamento bastante ágil, vamos dizer assim, embora respeitando todo o ritual de processo aí, né? Exato, até porque as campanhas, né, de acordo com a legislação eleitoral, elas têm sido cada vez mais curtas. Né? Então, a propaganda na internet, por exemplo, nós começamos aí dia 16 de agosto. Né? Então, vamos supor, ela tem aí 45, 48 dias que ela fica no ar. A propaganda em rádio e TV ela começou recentemente, agora, né, no dia 30 de agosto. Né? Então, um período muito curto, onde as demandas são inúmeras, né? São, se a gente pegar o Brasil inteiro, são milhares e milhares e milhares de candidaturas. Né? Nós temos aí 500 mil candidaturas no Brasil inteiro. E tudo tem que ser muito rápido, sob pena
Se eu for demorar muito para tirar do ar, de repente, uma situação inverídica, né, como você disse, né, numa cidade pequena, no interior do estado, é, é praticamente inútil, né, uma decisão dessa, né, se você for demorar muito. Né? Agora, isso, Mauro, também a gente tem que considerar como fenômeno mundial, não é só no Brasil que acontece isso. No Brasil, me parece que há uma ação muito forte da Justiça Eleitoral como um todo, uma articulação forte, uma determinação de combater as fake news, as deepfakes, a manipulação das informações, isso tanto no sentido das redes, quanto também fora, no offline, vamos dizer assim, que as televisões, as rádios, existe toda uma preocupação e que parece que aos pouquinhos, e vai criando também uma consciência, né, doutor Mauro, que é preciso parar com isso, né? E se a gente também, Mauro, for por um outro campo, né, tirando a justiça eleitoral, né, vamos dizer para um campo criminal, pedofilia. Né, você vê aí, às vezes, vídeos de criança né, sendo vazados, é uma coisa terrível. Né? Jogos, né, de azar, enfim. E isso a justiça brasileira como um todo tem feito essas parcerias. Né? Você imagina sua filha, o seu filho, seu neto sendo exposto ali com montagens. Né? Eu vi esses dias uma montagem de um pai. O pai estava num balanço, né, embaixo de uma árvore com uma filha. E uma pessoa deturpou totalmente essa imagem, fez uma montagem e circulou ali. Né? Você imagina que lamentavelmente isso. Muita gente acredita, né? Não consegue identificar Exato, o que é real. Acredita nisso. E esse combate às fake news, esse combate, e inclusive com a responsabilização das plataformas, que é algo que me parece extremamente irrelevante, porque você não tem como a justiça por si só controlar o que entra e o que sai. Se não tiver a anuência, né, a participação das próprias plataformas de rede social, fica muito difícil realmente fazer valer a legislação brasileira, não é? Exato. É essencial, né? Esse tipo de parceria realmente é essencial, como a gente tinha falado no outro bloco, né? Não só para a justiça eleitoral, mas para outros ramos de justiça também. Né? Exploração de trabalho escravo, pornografia infantil, pedofilia, enfim. É essencial. Né? E as plataformas, eu acho que a maioria delas, 99% delas, entenderam isso. Né? E tem investido nisso. Isso que é o mais importante, né? E mais relevante também. As plataformas também, elas querem contribuir com a justiça. Né? Então tem sido realmente primordial isso daí. Parece que todas as plataformas aqui no Brasil, à exceção do ex-Twitter, do tal do X, que tem oferecido uma resistência em obedecer à legislação brasileira, em obedecer às decisões judiciais, mas parece que todas as demais têm uma postura colaborativa, no sentido de ser rápido para tirar as coisas do ar e evitar que a informação negativa, falsa, se propague. Né? Tirando essa exceção, me parece que, no geral, as coisas andam bem, não é, doutor Mauro? Exato. E além dessa contribuição muito participativa, eu acho que essas grandes empresas, né, essas big techs, vamos dizer, elas estão mais conscientes. Né? E não só no Brasil. Né? Eu acho que o campo... Lógico, a tecnologia é boa, né? Mas também o que sempre, e a gente sempre vê notícias, mas isso é censura, não é censura,
Mas, assim, independente de eu estar aqui na Justiça Eleitoral ou não, como cidadão, né, como cidadão mesmo, e falando isso sem nenhum receio, a internet também não deve ser um campo sem lei, né, uma terra sem lei. Né, tudo também tem que ter regras, senão, né, fica complicado. Eu posso colocar tudo que eu quiser na internet, né? Não pode virar um mundo Exato, a gente tem que paralelo, né? No tomar mundo real tem lei, muito no mundo cuidado. virtual não tem, não pode, realmente Exato, é você pode algo. tudo, né? Você pode ser criminoso na internet, você pode, né? Então, assim, mas é lógico que tudo isso, a gente está passando por uma transformação logicamente, a gente tem que ir ajustando, você tem que ter o equilíbrio, né? Então, mas sem nunca perder de vista é, os nossos conceitos fundamentais, né? Os nossos direitos fundamentais. Eu acho que isso é sempre importante a gente ressaltar. O senhor tocou num ponto que me parece essencial de toda essa discussão, e sem querer trazer para o campo ideológico essa nossa conversa, até porque, tanto para a esquerda quanto para a direita, você tem pessoas, a maioria das pessoas, eu reputo dessa maneira, são pessoas sérias, são pessoas honestas, são pessoas corretas, que acreditam em determinados caminhos, né? Mas temos no meio, ou nos extremos dessa configuração ideológica, pessoas que não têm escrúpulos, né? E o senhor falou aí a questão da censura, esse argumento é um argumento extremamente frágil, né? Porque a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação são direitos relativos, né? Não são absolutos. Você não pode desrespeitar o direito do outro, né? Para exercer o seu direito de sua liberdade de expressão, você não pode ofender o outro, você não pode caluniar o outro, você não pode difamar o outro, né? Existem regras que valem para o mundo real e que tem que valer também aí por esse mundo virtual. E eu, nessa medida, o senhor acha que a justiça eleitoral está buscando estabelecer uma cultura mais justa, mais correta no momento da aplicação das penas, enfim, de buscar criar uma cultura mais justa, mais séria, de equilíbrio. O senhor falou muito em equilíbrio. E é isso mesmo, não é? Exato. Eu acho que faz parte do nosso amadurecimento como nação mesmo. Né? Então, e tudo passa, e a gente é bom sempre ressalvar isso, que as regras de proibição, o que é vedado, o que não é vedado, é estabelecido em lei. Né? Não é um achismo da justiça eleitoral, vamos dizer assim. Ah, não, a justiça eleitoral acha que isso está errado, vamos tirar do ar. Não. Existe uma lei, né, aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 9.504, que é de 1997. Ela vem sofrendo alterações, né, legislativas ao longo do tempo, mas a gente nunca deve perder de perspectiva isso. É que a justiça eleitoral ela atua para prevalecer o quê? Para prevalecer a lei. Né? Se a lei estabelece que eu não posso fazer disseminação de notícia falsa, nós estamos aqui para quê? Para cumprir a lei. Né? O Ministério Público é o grande fiscal da lei. Agora, partindo desse princípio, Mauro, eu acho que chegou o momento também do Congresso Nacional aprimorar a legislação, né? Seja no campo do direito eleitoral, mas seja em outros campos do direito também, né? Da gente ter um direito digital, por exemplo. Né? Então, que os nossos representantes também debrucem sobre esse tema, mas como você bem disse, sem paixão exacerbada, né? Eu acho que vamos ouvir os cientistas políticos, os jornalistas,
né, os advogados, os cientistas, vamos ouvir e fazer um grande Os debate. juristas, né? Acho que é importante. Né? Recentemente, quer dizer, tem uma proposta ainda que não foi aprovada de atualização do Código Civil Brasileiro, em que o direito digital passou a ser claro que é uma outra visão, a visão do direito civil, não é do direito penal, mas assim, é importante que já começa a se esboçar uma legislação capaz, talvez, em algum tempo, de reprimir mais fortemente essa questão. E é tão sério isso. A gente vê, por exemplo, no Código Civil, você tem lá que matar alguém é um crime punível com isso de legislação, né? Que o furto, enfim, toda aquela infinidade de crimes que estão previstos, eles continuam acontecendo, né? Os crimes continuam acontecendo, apesar de existir uma legislação muito rigorosa. Eu sempre acho que no Brasil, o Brasil tem uma legislação rigorosa, sim, né? E a meu ver, bastante correta, né? Sem excessos, mas que pune rigorosamente as pessoas que cometem crime. Mas mesmo assim eles acontecem, né? Então, assim, isso acontece não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Os crimes acontecem sempre. Não tem como você evitar o crime digital, né? Ainda mais que é um crime novo, que toda hora surge uma maneira diferente de fazer, né? Mas não tem jeito de não combatê-lo, não é isso? Não, exatamente, né? Como a gente disse um pouco atrás, embora seja um campo digital, mas não é uma terra sem lei, né? Ela precisa de regras. Então, a gente não está falando de nenhum absurdo. Né? Então, se como você disse, matar alguém é crime. Tudo bem, você matar alguém é crime. Mas será que, por exemplo, a gente está, né, com vocês aí de Chapada, o quanto que Chapada está sofrendo com as queimadas? Né? Quanto que Mato Grosso está sofrendo com as queimadas? Né? Então, já indo para um outro campo, né? Para o campo do meio ambiente. E as leis têm que ser aprimoradas. Né? A gente sabe que está errado, seja no campo criminal, no campo ambiental, no campo eleitoral, no campo civil, no campo trabalhista. Né? Então, a gente tem que aprimorar. Com certeza, eu acho que passado a eleição, eu acredito que seria um dos bons momentos aí para que o Congresso Nacional debruce sobre a matéria, porque 2026 está bem aí, né? Uma eleição presidencial. Né? E é ruim, né? Que você. E nós temos uma dificuldade, me parece assim, que precisa ser superada de alguma maneira, e que não vai se superar agora, só depois das eleições de 2026, se acontecer, que é você ter um Congresso Nacional mais equilibrado. Né? Hoje, assim, teses ideologicamente comprometidas com visões extremistas, elas acabam ganhando um espaço muito grande no Congresso Nacional, mas sem nenhuma crítica a quem é de direita e quem é de esquerda, porque essa é uma questão de convicção própria, pessoal, né? Cada um tem a sua, enfim. Mas é preciso ter um certo equilíbrio, porque senão a gente caminha, me parece assim, por um rumo de uma situação que vai corroer a sociedade brasileira se a gente não buscar um mínimo de equilíbrio, principalmente no Congresso Nacional, né, como reflexo aí do pensamento da população brasileira. Não, exato. Né? E a gente viu, e não é segredo para ninguém, né? Eu acho que todo grupo de família teve alguma briga, né, nos grupos de WhatsApp da vida aí, na família, no trabalho, grupo de amigos, do futebol, enfim. E a gente pensar no seguinte sentido:
você é adversário, você não é, né, inimigo, né? E a gente vê geralmente nos outros países da Europa, tal, enfim, quem perdeu aceita o resultado, né? Porque seja no campo político, no esporte, tem que ter um ganhador e tem que ter um perdedor, né? Nem sempre você vence. Agora, você achar que isso foi manipulado, né? Já indo por aquele grande questionamento da urna eletrônica. Enfim, até hoje, a urna eletrônica aí tem mais de 25 anos que ela está sendo usada, né? E com muito orgulho foi conceitualmente aqui feita por um dos 3 idealizadores, um deles foi de Mato Grosso, aqui de Cuiabá, aqui do TRE, né? Então é um motivo de muito orgulho. Agora, pensa bem, né? A gente tem aí desde praticamente 1998 que começou aí o uso das urnas eletrônicas. De lá para cá, né, foi eleito gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, preto, branco, amarelo, rico, pobre, índio, enfim, né, vamos dizer, se esse sistema fosse fraudado, Não teria geralmente era isso. fraudado, não teria isso, né? Então faz parte da democracia ganhar e perder. Tanto que, e isso é um ponto que a gente sempre tem destacado também, que tem um determinado período do ano eleitoral, geralmente no mês de maio, ali maio, abril, maio, enfim, que o TSE abre as portas, Mauro, para quem quiser. É publicado um edital, cientistas, professores, universitários, Polícia Federal, Exército, ABIN, enfim, quem quiser, quem quiser. Os nossos sistemas são abertos por uma semana. Ó, você quer o código-fonte? Quero, tá aqui. Você tem uma semana, 5 dias para fazer o que você quiser. E até hoje, né, repito, até hoje, você pode quebrar uma barreira de segurança, você pode até quebrar 2 barreiras de segurança, você pode quebrar até 3 barreiras de segurança. Mas hoje nós temos 30 barreiras de segurança tecnológicas, todas criptografadas, e até hoje, né, repito, até hoje, não ficou comprovado em nenhuma eleição, seja eleição municipal, estadual, federal, que a urna está fraudada, né? É Então, assim, verdade. são milhões, né, milhões que são investidos, milhões de reais que são investidos na campanha, milhões de reais que são envolvidos em todo o processo eleitoral, né, fundo eleitoral, fundo de campanha, enfim. E até hoje, né, a gente teve uma perícia grande lá, quando o Aécio disputou com a Dilma, né, naquela reeleição, salvo engano, da Dilma. O processo foi feito perícia da Polícia Federal na época, e depois ali de 6 meses, o próprio Aécio Neves reconheceu, falou, não, realmente a eleição foi legítima. Então, assim, a gente deve amadurecer nesse sentido, né, e confiar mais nas instituições. Agora, teve fraude? Então, me prova que teve fraude. Que a justiça eleitoral, e a justiça como um todo, logicamente, você tem que ter provas. Né? Não adianta falar, olha, a eleição enchapada foi corrompida, foi comprada, mas mas me diga, como que foi isso daí? Né? Mas, enfim, é um aprimoramento que a gente, para a Doutor reflexão que a gente Mauro, tem que fazer. eu queria voltar ao nossa primeira conversa lá naquele primeiro bloco, que a gente falava sobre o Pardal, porque eu acho que o Pardal tem uma importância fundamental para manter a lisura, para ajudar a colaborar com a lisura do processo eleitoral, que é um bem muito precioso, né, do Estado Democrático de Direito.
Você ter eleições limpas significa você ter uma democracia apurada, né? Quem vence deve respeitar quem perde deve respeitar quem vence. Eu queria saber o seguinte, sobre como é que é feito quando o TRE recebe uma denúncia, um vídeo de alguém supostamente recebendo uma vantagem para votar nesse ou naquele, ou ver uma propaganda que está fora da medida, o uso irregular de um carro de som, enfim, aquilo que está contrariando a legislação eleitoral. Ele manda isso lá por esse aplicativo para a Justiça Eleitoral, né? O aplicativo tem recurso, por exemplo, para evitar denúncias falsas ou para prejudicar algum candidato? Como é que é isso, doutor Mauro? O eleitor, o cidadão, ali no momento que ele, vamos dizer, abre o aplicativo Pardal, ele deve se identificar, né? Então, não é uma denúncia anônima, enfim, ele deve se identificar. Então, está acontecendo isso no bairro tal, olha, Justiça Eleitoral, toma aqui a foto, ou se ele não tiver foto, não tiver vídeo, basta ele relatar. Né? Ali ele preenche em poucas linhas ali, relatar o que está acontecendo. Isso é encaminhado, é um sistema inteligente, né? Ele gera um protocolo também para o cidadão acompanhar o resultado disso daí, ele gera um protocolo, e a partir daí ele direciona, é na 34ª Zona Eleitoral de Chapada, ele vai para o cartório eleitoral de Chapada. É da primeira Zona Eleitoral de Cuiabá, ele vai para a primeira Zona Eleitoral de Cuiabá e assim por diante. A partir do momento que é recebido no cartório, ali os servidores, o juiz fazem uma avaliação. Olha, é um carro de som, por exemplo, que está circulando às 23 horas e 30 minutos, que é proibido. O carro de som só pode veicular até 22 horas. Então, ali mesmo, o juiz, com seu poder de polícia, ele pode determinar que um oficial de justiça, alguém vai ali verificar aquele ato. E se for o caso, brecar aquele ato ali, digamos assim, se for regular. Alguma placa, algum outdoor, enfim, alguma coisa nesse sentido. Agora, se for alguma coisa mais grave, né, como a gente disse, alguma tentativa de compra de voto, né, você, estou te dando uma cesta básica, alguma coisa, R$100 para que você vote em mim. Aí, isso, ali o cartório eleitoral encaminha ao Ministério Público, né, o promotor eleitoral ali da cidade, e o promotor eleitoral, como fiscal da lei, que vai fazer ali toda a investigação. Então, abre-se um processo, como eu disse lá no início, né, vai chamar a outra parte para apresentar sua defesa, através de advogado, enfim, vai ouvir, o juiz vai ouvir as partes. Né, isso tudo, hoje em dia, né, processo... Uma pergunta importante, doutor Diogo. Sim. A pessoa que faz essa denúncia pelo Pardal, ela vira parte de um determinado processo, desse processo? Não. Ele apenas encaminha a notícia... E sob pena, vamos dizer, às vezes é uma pessoa simples, sem recurso financeiro, eu vou seguir com esse processo, eu vou ter que contratar um advogado, né? Seria até injusto, né, com essa pessoa. Então ela entra como uma mera informação, né? Essa pessoa informou ali, né, essa denúncia de irregularidade, enfim. Então, é mais ou menos isso como funciona. Agora, eu não tenho um smartphone, eu não consigo baixar o aplicativo, tal, tenho dificuldade. Ele pode estar ligando na ouvidoria nossa, né, no 0800 647 8191. Ele pode estar denunciando esse fato através do telefone. Ele pode entrar na nossa página do TRE na internet, também na página da ouvidoria, ali tem um banner, ouvidoria eleitoral, também abre-se um formulário, ele pode estar fazendo a sua denúncia por ali, ou eventualmente, olha, eu não tenho computador, não tenho telefone, enfim, ele pode, Mauro, estar procurando pessoalmente o próprio cartório eleitoral. Tá? Então o eleitor tem todos esses caminhos de acessibilidade, digamos assim, perante a Justiça Eleitoral. Doutor Mauro,
A engenhosidade criminosa de muitos acaba produzindo coisas que a gente não espera. É possível, por exemplo, que alguém de má fé faça uma denúncia falsa, fabrique uma denúncia para prejudicar um outro candidato, um candidato adversário ou alguém que seja seu desafeto? Sim, eventualmente pode acontecer. Né? A mente brasileira é criativa, né? E pode acontecer sim. Agora, essa pessoa que fez uma notícia falsa, né, fez uma montagem e tal, com certeza, se for identificada, ela pode sofrer consequências, seja na justiça eleitoral, né, seja eventualmente no campo criminal. Né, você pode, uma falsidade, né, uma falsidade ideológica, enfim, uma notícia falsa que ela pode sofrer consequências sim em relação a isso. Quem age de boa fé não vai ser punido, vai ser resguardado. Quem age de má fé corre o risco de ser descoberto e ser punido eventualmente pela justiça. É isso, doutor Mauro? Exatamente, exatamente. Doutor Mauro, eu estou muito agradecido pela sua participação aqui no Nossa República, que vai ao ar toda segunda-feira, às 7h30 da manhã, na TV Pantanal, depois fica para o mundo inteiro lá no YouTube, no site Nossa República, enfim. Agradeço muito. Você ouviu, quem nos acompanha aí, ouviu o juiz se referir à Chapada dos Guimarães diversas vezes, por uma razão simples. Nosso estúdio, o estúdio de Nossa República, fica aqui em Chapada dos Guimarães. Daqui eu faço entrevistas, tecnologia é uma maravilha por isso, né? Eu sou jornalista há praticamente 40 anos e o que a gente vê, assim, a facilidade com que a tecnologia hoje nos permite conversar com pessoas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, com muita qualidade, com qualidade digital, e de uma forma mais razoável, do ponto de vista econômico. Você não precisa ser uma mega empresa de comunicação para conseguir fazer um trabalho desse. Muito obrigado. Obrigado à Justiça Eleitoral, que sempre, tanto aqui em Mato Grosso, quanto em Brasília, quando a gente precisa de alguma coisa do TSE, a gente sempre tem a atenção, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. A gente vai ficando por aqui, eu vou lhe dar mais 30 segundos aí para suas considerações finais e a gente encerrar o programa de hoje. Não, eu que agradeço, Mauro, é um prazer, uma honra, né? A gente sabe do seu conceito, né? Do seu programa, realmente um jornalista sério, reconhecido, né? Em todo o estado, em todo o país, realmente uma honra ter participado com vocês aqui. E o TRE sempre segue à disposição de vocês, de todos, da população como um todo. Então foi um prazer ter falado com vocês aqui nesse tempo. Muito obrigado. Prazer foi meu. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana com uma outra entrevista tão importante quanto foi essa com o doutor Mauro Diogo. Um grande abraço a todos.